E vou tratar hoje de um tema muito importante também para vocês, que é relacionado à forma, o procedimento e os limites da fiscalização do mandato, ou seja, do exercício do mandato de vereador nos municípios. E esse tema é um tema muito importante, eu creio eu, especialmente para aqueles vereadores de primeiro mandato, que muitas vezes estão aguçados com aquelas notícias que estão chegando nas câmaras de vereadores com vídeos, muitas vezes que extrapolam o limite da atividade parlamentar, e muitas vezes vereadores são responsabilizados por isso e até perdem o mandato. No Brasil, eu já tive notícia de 5 vereadores que foram cassados já esse ano, justamente por exceder a forma de fazer fiscalização. E eu queria lembrar que aqui a intenção não é limitar o trabalho do vereador, é ensinar o vereador e a vereadora a fazer a sua fiscalização de forma segura, dentro dos limites da lei, para que o seu mandato seja exercido. E a gente tem que sempre lembrar que a velha frase de fiscal do povo não quer dizer que ele tem poderes absolutos que a Constituição garante, algo nesse sentido. A gente sabe que todo mundo tem um direito, mas sempre tem um limite para o exercício desse direito. Eu sempre digo, se você quer saber o seu limite, lembre-se não tanto da Constituição, mas do apóstolo Paulo, quando ele dizia ali que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ou seja, eu posso tudo, mas não devo fazer tudo. E isso vai muito de encontro com as atividades de vossas excelências, e é importante saber disso, para saber que, independente de ser oposição ou situação no município, você pode fazer a fiscalização. Não quer dizer que quem é de governo, da base aliada, não pode exercer um mandato de fiscalização, muito pelo contrário, é importante que seja feito. Tem ali um exemplo, por exemplo, de Santa Cruz de Capibaribe, de Carlinhos da Coab, que é situação, mas faz um trabalho que engaja bem nas redes sociais, e não quer dizer que isso vai transformar ele em um adversário do prefeito. Acho que é importante, o prefeito Jaime sabe da importância da parceria e da harmonia entre os vereadores e o executivo. Nós temos lá em São José do Egito Albérico e Beto, que faz oposição, está lá toda a turma, pessoal, que bate pesado, mas bate dentro dos limites. Ou seja, não é para o vereador ficar acuado, falar baixinho no microfone, porque tem medo de ser processado. Mas também tem os seus limites. E esses limites, eles não vão estar expressos na Constituição. A Constituição vai falar de uma forma um pouco geral, mas é importante saber que esses limites, eles existem, muitas vezes tem um código de ética na Câmara. Quando não existe esse código de ética, vamos aplicar o decreto 201/67, que é um decreto-lei, uma lei federal, e ela traz, já não traz nem sanção de advertência ou de suspensão, ela traz logo a sanção de cassação do mandato do vereador. Por isso que é importante as câmaras terem o seu código de ética próprio, que é a forma, acho, talvez mais adequada hoje que temos que ter. Inclusive, vocês devem ter acompanhado as situações que acontecem costumeiramente na Câmara dos Deputados. Briga, deputado subindo em mesa, se agarrando ali para não sair, para travar uma sessão. Nas comissões vão para vias de fato, murro, esculhambação. E esse não é o parlamento que nós queremos, nem desejamos, e nem o Brasil precisa ter. É importante que haja um limite, e às vezes também a gente tem que saber que esse limite a gente tem que transmitir para a população, porque às vezes é um cidadão que vem na rua, que está sabendo que na Câmara dos Deputados, que na Assembleia ou na Câmara de Vereadores, pode partir para cima com o celular, pode brigar, pode esculhambar. Aí o cidadão no meio da rua faz a mesma coisa, dentro de um avião, dentro de um restaurante. E a gente tem que lembrar que nós somos o exemplo. Nós, não digo todos nós que fazemos gestão pública, devemos ser o exemplo para a população para evitar esses limites também, esses excessos de limites. E aí é importante lembrar que o Poder Legislativo Municipal ele é responsável pela fiscalização. O artigo 31 da Constituição vai dizer o seguinte: o Poder Legislativo Municipal tem o dever de fiscalizar o município. E é onde é que vem o problema. Muitos dos vereadores que estão extrapolando esse limite de fiscalização usam o artigo 31 da Constituição para dizer, aqui, eu sou o fiscal. Mas lembre-se, abre aspas, está lá no artigo, ele fala, o Poder Legislativo Municipal. Ele não está lá dizendo, o vereador é o fiscal. Quando ele fala do Poder Legislativo, está dizendo que o Poder Legislativo, como um todo, todos os vereadores, eles são os responsáveis por essa fiscalização. Então, ela não dá ao vereador, de forma individual, o poder de fazer uma fiscalização sem um freio, sem um limite, dando, digamos assim, um salvo-conduto. E aqui estão algumas das atribuições do vereador. Por exemplo, acompanhar a execução orçamentária. Eu não preciso, muitas vezes,
ir para dentro das secretarias da prefeitura, sair filmando para saber se a execução orçamentária está acontecendo. Inclusive, teve um vereador, acho que em outro evento desse ano, que depois do evento veio falar comigo para saber se poderia fazer um projeto de lei, prefeito Jaime, dizendo o seguinte, que ficaria autorizado a Câmara ter uma cadeira no gabinete do prefeito para ficar assistindo os despachos do prefeito para fiscalizar. E ele veio dizer a mim, não, mas está aqui, ó, na Constituição, tem aqui artigo 31. Nós deveríamos fiscalizar, mas também está na Constituição que os poderes são independentes. Você não está lá, por exemplo, prefeito, esse cidadão pediu o quê? Um gás, o senhor vai dar como? É com dinheiro do seu ou do povo? Isso não existe. Então, eu fui explicar a ele que existe a necessidade de haver essa independência. Da mesma forma, acompanhar a execução orçamentária tem que lembrar que todo prefeito é obrigado a, de 2 em 2 meses, emitir um relatório bimestral de execução resumida. Está na Lei de Responsabilidade Fiscal. Também, de 4 em 4 meses, o relatório de gestão fiscal. E tem que ir para a Câmara de Vereadores, tem que estar no portal de transparência. E esses 2 relatórios são de extrema importância. Só que o que muitos vereadores fazem, mas se eu fizer isso, o povo não vai saber que eu estou fiscalizando, não vai dar voto. Porque, muitas vezes, em vez de você fiscalizar com os documentos oficiais, não vai trazer aquele ibope. Mas vai trazer, por exemplo, se eu for para um hospital, para uma escola, filmar e dizer, estou aqui, ó, a bagaceira nessa escola, não tem nada. E isso não é o dever do vereador. Mas tem um cientista político lá em Pernambuco, um dos mais conhecidos, que já foi vereador, André Regis, e ele fez um dia desse uma cronologia do avanço da democracia no mundo, e ele disse que, no momento, a gente vive a democracia da audiência. Ou seja, antigamente você via no Senado, por exemplo, figuras como Pedro Simon, Heráclito Fortes, ACM e tantos outros, que vão para a tribuna, fazia lá um debate mais técnico sobre a política local. Hoje em dia, se você pegar um celular e for dizer, pessoal, estou aqui na Câmara ou na Prefeitura fiscalizando o programa tal, não vai dar um engajamento e não dá, muitas vezes, aquela resposta eleitoral que a gente espera. E aí, o que é que estão se fazendo? Um vídeo com uma cachorrada, um apito, um chocalho batendo, uma zoada, porque é o que, em tese, atrai a imagem da população. Lá em Pernambuco, na cidade de São Bento do Una, Diogo conhece bem, não sei se tem algum vereador lá, mas já teve um vereador que teve um problema nesse sentido, porque ia muito para a tribuna, falava dos vereadores, apelidava, botava uma peteca no pescoço, chamava de palhaço, ficava assoviando, ficou inelegível, conseguiu lançar a esposa na última... esse mesmo. Só que ele, por 2 mandatos, ele foi o vereador mais votado da cidade, porque ele conseguia esse engajamento na chamada resenha. E aí ele dizia, não preciso nem comprar voto, para mim é bom demais. E era a tática eleitoral dele, mas ficou inelegível. Aí agora a esposa venceu as eleições e ela não consegue fazer do mesmo jeito. Mas aí, usando o exemplo de São Bento do Una, São Bento do Una, antes disso, já saiu na imprensa nacional, no Bom Dia Brasil. E qual era a notícia? As pessoas estavam saindo da zona rural, de bicicleta, de cavalo, na cidade, para ir assistir à sessão da Câmara. E era lotado. E não é algo comum você ver as sessões da Câmara de Vereadores sempre lotadas. E o motivo era o seguinte, que lá tinha um vereador chamado Osto, que era advogado, criminalista, fazia um discurso muito bom, tinha uma voz bonita, e ele batia bem no governo, fazia um discurso bonito, e o discurso dele atraía essas pessoas. Então, ele sabia que tinha uma passagem molhada para ser feita na zona rural, ele fazia bater, mas avisava, tal dia eu vou na Câmara, vou falar sobre isso, e a população ia para assistir. Ou seja, tudo é uma questão de estratégia. Eu não preciso ir também para a resenha, eu posso fazer um discurso mais coerente. Aí eu trago de novo o exemplo ali de São José do Egito, que se for ver as bancadas de oposição de situação, o discurso, eles são agradáveis para a população. Bate bem, mas bate dentro dos limites. E a população vê aquilo ali como um ato de fiscalização dos vereadores e de forma correta, dentro da legalidade. Fiscalizar a gestão dos recursos públicos, observar os princípios administrativos e controlar os atos do Executivo é dever de todo vereador. Por exemplo, se um prefeito fizer um decreto que não passa pela Câmara, um decreto o próprio prefeito faz e publica, e, às vezes, esse decreto ele é inconstitucional. A Câmara de Vereadores vai saber disso através do portal de transparência, do mural de avisos, do diário oficial, e a Câmara pode deliberar, através de decreto legislativo, e sustar os efeitos desse decreto. Não precisa um vereador ir para a porta da prefeitura, com ignorância, muitas vezes. Pode, dentro da própria Câmara, fazer a debate, convencer os demais pares e sustar os efeitos de um decreto que, porventura, seja considerado inconstitucional. Isso acontece muito na Câmara dos Deputados.
Então, as atividades do vereador, ela é muito técnica, mas a gente não pode exigir que todo vereador seja técnico, mas ela pode ser feita de uma forma dentro de um limite que, ultimamente, não é muito comum. Mas aí, dentro desse ambiente que estamos em 2025, do extrapolamento de algumas prerrogativas, o Ministério Público de alguns estados estão emitindo recomendações, nos estados e em alguns municípios também. Porque, às vezes, essas atividades extrapolam limites. Exemplo, muitas vezes tem vereador que vai para o hospital filmar o pessoal na maca, nos corredores, que, infelizmente, é uma realidade, não só nos municípios, nos estados, mas em muitas regiões do país. Só que, às vezes, essa filmagem constrange quem está sendo filmado. Está lá a pessoa deitada numa cama, todo enfaixado, ou expondo sangue, alguma coisa nesse sentido. Ela pode se sentir constrangida. Ah, mas é meu dever fiscalizar. Mas também é dever preservar a imagem daquelas pessoas que não querem ser expostas de forma depreciativa. Ou, às vezes, vai fiscalizar uma escola, está lá crianças no corredor, no recreio, na sala de aula, mas tem também um Código de Defesa da Criança e do Adolescente que prevê alguns limites que todos devem ter na hora de se dirigir às crianças e aos adolescentes. Então, esses limites, os ministérios públicos, que são responsáveis pela fiscalização da lei, vêm emitindo algumas recomendações para evitar alguns abusos. Dentre eles, está acompanhado da equipe técnica. Por exemplo, você vai fiscalizar uma escola, você não precisa chegar quebrando o portão da escola para fazer uma visita de surpresa. Mas você pode chegar, se identificar, dizer que está fazendo uma fiscalização, chamar a diretora, a coordenadora, ou seja, quem for o responsável daquele setor, fazer algumas perguntas, pedir a permissão para entrar. Se não for possível, se tiver, por exemplo, sendo feita uma detetização, uma reforma, alguma coisa nesse sentido, o servidor ele tem que dizer, olha, você não vai poder por tal motivo, mas pode agendar para o dia seguinte, porque hoje está sendo feita uma reforma, uma detetização. Se for num ambiente hospitalar, e já teve, há uns 4 anos atrás, um vereador numa cidade aqui em Pernambuco, que foi fiscalizar um posto de saúde, foi impedido pelo diretor da unidade, e aí ele empurrou, e ele era advogado, e deu um chute na porta do consultório, e a médica estava dentro realmente atendendo uma pessoa. E o cidadão está dizendo, você não pode entrar, porque tem que observar algumas medidas, tem que usar um EPI, e ele, eu sou vereador. E ele entrou chutando, achando que não tinha ninguém, porque ele tinha recebido uma denúncia de que a médica estava no repouso, enquanto tinha muitos pacientes para ser atendidos. E quando ele entrou, realmente a médica estava dentro do consultório atendendo. Então, por isso que esse contato preliminar, na hora de fazer a fiscalização, ela é de fundamental importância para vocês terem noções de como realizar. Então, tipo, eu não posso chegar no gabinete do prefeito e ficar dentro, mas eu posso agendar com o prefeito. O prefeito só me recebe para fazer algumas perguntas. Se o prefeito disser, não quero falar com o vereador, mas vocês podem convocar os secretários na Câmara. Os secretários podem ser convocados, independente da pasta, para prestar esclarecimentos que vocês considerem relevantes. E essa solicitação é aprovada pela Câmara de Vereadores. Então, vocês são um poder fiscalizador. Ou seja, o dever de fiscalização não está apenas no vereador, está no poder legislativo como um todo. A base constitucional para isso é aquele que eu disse, está no artigo 31. E mostra que os vereadores não vão fazer uma fiscalização individual, mas uma fiscalização institucional. Mas pode contar com o apoio do Tribunal de Contas, da CGU, da própria Polícia, do Ministério Público, de diversos órgãos. Lá em Pernambuco, quando eu vou, às vezes, levar alguma denúncia, eu ouço de muitos conselheiros o seguinte, Geraldo, é muito difícil chegar uma denúncia aqui, porque, às vezes, o que o vereador faz é chegar numa obra paralisada, faz um vídeo falando, esculhambando, criticando, seja o que for, mas essa denúncia fica no Instagram, no Facebook, na rede social dele. Não chega no órgão de controle. E aí diz, eu estou aqui denunciando. Tem vereador que diz, eu tenho muitas denúncias que eu faço, mas nunca foi materializada uma denúncia. E quando chega, lá em Pernambuco mesmo, tem um conselheiro que me disse, quando chega aqui, chega só uma denúncia, tem uma obra parada. Mas não junta o contrato, não junta um edital daquela obra, não junta um documento específico. E todos os documentos de licitação hoje estão disponíveis na internet. Não há necessidade, muitas vezes, de só denunciar. É só parar um pouco na frente do seu computador e pegar essas informações. Exemplo, se você quiser saber quem são os profissionais da saúde de um determinado posto de saúde da zona rural, você vai no Google, botar ali DataSUS, e tem lá um sistema do SUS, do Ministério da Saúde, que vai dizer... Você vai colocar o estado, o município, e vai estar lá todos os profissionais que trabalham na unidade. Dentista, médico, enfermeiro, técnico, todos estarão lá disponíveis.
E se está disponível lá e não tem atendimento, aí você já vai ter a sua vantagem. E vai notificar o prefeito, pedir informações. Consta que existe um médico trabalhando nessa unidade de saúde, o médico fulano de tal, conforme o DataSUS. Mas recebi denúncias que ele não trabalha. Aí o prefeito pode informar se o contrato foi rescindido, se o sistema está desatualizado, se realmente ele está em outra unidade, enfim. Essa fiscalização ela pode ser iniciada, muitas vezes, com o diálogo institucional, com pedido de informações, e, nos casos mais precisos, você pode fazer realmente as suas visitas. O limite da atuação individual do vereador é muito importante, porque, às vezes, a gente sai gravando as pessoas sem consentimento, invadindo espaço público. E quando você invade um espaço público, às vezes você pode estar cometendo crime, por exemplo, de dano ao patrimônio público, e pode ser responsabilizado por isso. Você pode expor pessoas de forma negativa e você pode ser responsabilizado por um crime contra a honra, que está lá previsto no Código Penal. Aqui a gente trouxe um exemplo de Recife. É muito conhecida a questão de alguns vereadores que assumiram esse ano, como, por exemplo, Eduardo Moura. E ele usa, muitas vezes, nas entrevistas, o argumento de que o artigo 31 permite que ele faça aquela fiscalização daquela forma. Mas lá o Ministério Público já emitiu uma recomendação. Tanto que houve uma redução na forma de se fazer a fiscalização. Não é mais tão exagerada como era antes. De pular um muro, de quebrar um cadeado, de ofender, muitas vezes ser grosseiro com a médica, com o professor, com alguém que trabalha no serviço público. Então, lá teve essa recomendação, como também teve em outros municípios. Mas aqui, em Pernambuco, eles fizeram alguns apontamentos que são importantes. A primeira é que sejam previamente comunicados à secretaria competente. E aí muitos vereadores questionam, mas eu quero pegar de surpresa, porque se eu avisar antes, eles vão consertar. Mas veja, por exemplo, o Tribunal de Contas de Pernambuco. Ele nunca vai fiscalizar, quando ele vai fiscalizar a Câmara de Vereadores, ele manda um ofício ou um comunicado, às vezes por e-mail, por WhatsApp, ou fisicamente mesmo, informando que vai tal dia fazer aquela visita. E que precisa, às vezes, de um setor, uma sala com uma mesa para poder colocar o seu material e fazer a auditoria. Já pensou se o Tribunal de Contas começa a fazer a fiscalização da forma que muitos vereadores fazem, chegando, chutando a porta, filmando o gabinete do vereador para saber se aquele servidor é assessor mesmo ou não é, se é fantasma, se existe, se bate ponto? Não, eles não fazem isso porque eles também têm que respeitar os limites. E um deles também é respeitar as normas sanitárias, que muitas vezes fiscalizações são feitas em ambientes que precisam de um determinado EPI, muitas vezes está relacionado às atividades de saúde pública. Respeitar também a imagem de pacientes, de alunos, de profissionais. Não incluir, né, as imagens sem autorização prévia, então você não pode constranger uma pessoa e utilizar aquilo para promoção pessoal sem autorização daquela pessoa. E é muito importante, na hora que você esteja gravando a pessoa, antes de falar, sou fulano de tal, eu gostaria de gravar um depoimento seu, a senhora autoriza? A pessoa autorizando, aí você já segue o vídeo, como você quer fazer, porque comprova que você pediu a autorização. E, então, a gente precisa cumprir esses protocolos. Agora, o que a gente também tem que lembrar é que, se você extrapolar, você vai cometer, às vezes, um abuso de poder. Vai cometer uma quebra de decoro parlamentar. E essa quebra de decoro parlamentar pode gerar um prejuízo enorme na sua vida política, como foi o caso de São Bento do Una, quando eu tratei aqui. E, por isso, é sempre importante lembrar a vocês os limites da imunidade parlamentar. A imunidade parlamentar, para quem ainda não sabe, é uma espécie de proteção que todo vereador tem, os deputados têm, para exercer o seu mandato. Como são representantes do povo, eles não podem ser tão técnicos como um juiz, por exemplo, ou um promotor, que só deve se manifestar nos autos, que tem que seguir um protocolo previsto no seu estatuto. Os vereadores, a Constituição só prevê que ele tem que ser alfabetizado. Isso é muito bom, porque permite que qualquer pessoa se candidate, desde que preencha lá os requisitos para um registro de candidatura. E a gente sabe que, às vezes, o vereador às vezes, uma pessoa que tem uma instrução um pouco reduzida, o que não é discriminatório, muito pelo contrário. Às vezes, é importante que qualquer cidadão do povo, por mais humilde que seja, exerça o mandato de vereador, porque ele está trazendo uma versão comum, popular, para dentro do parlamento, para dentro da discussão. Ou seja, não precisa que uma Câmara de Vereadores seja composta por advogados ou pessoas com mestrado, doutorado. Não, muito pelo contrário. É importante que haja essa mistura de pessoas, de entendimentos, de classes sociais, para o debate ficar bastante positivo. O problema é que, às vezes, há uma extrapolação na fala, no discurso, no exercício do mandato.
E aí, a imunidade parlamentar ela é trazida para os vereadores na Constituição, lá no artigo 29A. E ela vai dizer o seguinte: os vereadores são invioláveis de suas palavras, votos e opinião no exercício do mandato, ou seja, se ele saiu da Câmara para ocupar uma secretaria municipal, ele está sem imunidade parlamentar. Se ele saiu para tratar de assuntos pessoais, pediu licença, ele vai ficar sem imunidade parlamentar. Portanto, o primeiro requisito é estar no exercício de suas atividades parlamentares. E o segundo é estar na circunscrição do município. E esse é importante, porque eu já vi vereador achando que só tem imunidade na tribuna da Câmara. A Constituição traz a circunscrição do município, ou seja, todo o território municipal, na praça, na feira, na zona rural. Enquanto você estiver com os dois pés dentro do município, você está acobertado da sua imunidade. Hoje está todo mundo aqui sem imunidade, porque não tem nenhum vereador de Campina Grande. Só quem é de Campina Grande teria imunidade parlamentar. Então, se você vai ligar para uma rádio aqui, fazer uma entrevista e falar mal de algum secretário, algum prefeito, tem que ter cuidado, porque sabendo que você está aqui, você está sem imunidade parlamentar. E aí, a jurisprudência do Supremo trouxe outro requisito muito importante, que não está descrito ali na Constituição. Além do exercício do mandato e estar dentro da circunscrição do município, você tem que ter uma conexão com o exercício do mandato. A sua atividade que você esteja fazendo tem que ter ligação com o exercício parlamentar. Exemplo, você não pode estar na circunscrição do município, no exercício do mandato, na tribuna da Câmara, por exemplo, e falar muitas vezes que o prefeito da cidade é corno. Porque isso não tem nada a ver com a atividade parlamentar. Está relacionado ali o prefeito com a primeira-dama. Não pode dizer que o prefeito é veaco porque está devendo na bodega de João, porque isso é uma questão pessoal dele. Você tem que lembrar de separar o CPF do prefeito, do secretário, do CNPJ do município. Agora, eu posso, muitas vezes, subir na tribuna e dizer que estão roubando merenda escolar porque eu recebi uma denúncia e tem uma escola que está sem merenda e a diretora ou uma professora disse que viu um servidor saindo com essa merenda. Até aí eu não vejo problema, porque você está trazendo informações da população, você está fazendo uma crítica sobre a gestão pública, sobre uma atividade importante, que é merenda escolar, sua atividade de vereador lhe permite fazer essa fiscalização, então está tudo casado. Mesmo que você tenha extrapolado um pouco, usando um discurso um pouco áspero, um pouco agressivo, mas está no exercício do seu mandato. Eu sempre trago aqueles exemplos de Bolsonaro quando ele era deputado, alguns até já conhecem. Quando ele, por exemplo, pegou uma briga com Maria do Rosário, lá na Câmara dos Deputados, e disse que não estuprava ela porque ela era feia. E aí ela processou ele e ela ganhou. Porque o fato de você ser feia ou não ser feia não vai justificar você cometer um crime de estupro. E não está relacionado à atividade parlamentar. E mesmo que tenha sido dentro da Câmara dos Deputados. Como está fora da atividade parlamentar, ele foi penalizado com uma indenização, se não me engano, de R$15 mil. Mas quando ele foi votar no impeachment da presidente Dilma, que ele foi para a tribuna ali e disse que em memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, não sei o que lá, o pavor de Dilma Rousseff, eu voto sim. E aí o pessoal processou ele de novo, por apologia à tortura, e aí ele foi absolvido. Porque, embora ele tenha cometido algum crime, ele estava usando isso para justificar o voto está ligado ao exercício da atividade parlamentar, ele estava dentro do plenário fazendo o dever dele como deputado, de votar sim ou não, de acordo com aquele processo de impeachment. E aí ele foi absolvido. Então, sempre posso mostrar aos senhores e às senhoras o limite que essa imunidade vai trazer, porque às vezes tem gente que acha, eu sou vereador, eu tenho imunidade de palavra, voto e opinião, então eu posso falar o que eu quiser. E não é dessa forma. Inclusive, nos dias atuais, por exemplo, desde 2021, entrou em vigor uma lei que prevê a violência política de gênero. Então, se eu sou um vereador, que estou lá no debate na Câmara, e, por exemplo, tem uma vereadora falando, e eu pego aqui, uma parte, Vossa Excelência é uma doida, não sabe o que está dizendo, não. Isso vai ser considerado violência política de gênero. Mas eu não estou falando sobre a conduta dela, não estou na Câmara, não estou no exercício do mandato. Por que é que eu estou desamparado? Porque esse crime de violência política de gênero traz um tipo de crime eleitoral que pode ser aplicado, independente de estar ou não próximo das eleições, para disciplinar. Ou seja, você não pode extrapolar a sua prerrogativa para menosprezar uma mulher, para diminuir, para humilhar. Então, tem que ter também esse cuidado, porque, às vezes, tem gente que tem uma cultura um pouco machista e tem que fazer uma modelação nisso
para evitar que você seja responsabilizado, porque se você for condenado pelo crime de violência política de gênero, você pode ficar inelegível, porque tem lá na lei de inegibilidades um artigo que diz que ficará inelegível aqueles que forem condenados por crime eleitoral com restrição de liberdade. E esse crime prevê, se não me engano, uma restrição de liberdade de até 4 anos. Claro que cabe um acordo de não persecução penal, mas se você fizer isso 2 vezes, você não vai ter direito e termina sendo condenado, fica inelegível por 8 anos, não pode ocupar cargo público, não pode tirar um passaporte, não pode fazer um concurso público. E isso é importante a gente ter essa cautela. Então, em vez de chamar de doida, como às vezes alguém chama, pode dizer, Vossa Excelência está equivocada, está faltando com a verdade. O correto é essa informação que eu vou trazer agora, é usar outros termos. Mas eu preciso ser tão técnico nas palavras? Não. Você só não precisa ser mal educado e grosso com a colega parlamentar. Agora, se a vereadora for agressiva com o vereador homem, do sexo masculino, não vai ter esse benefício. Porém, mesmo assim, as mulheres têm que respeitar os crimes contra a honra. Então, não posso, digamos, dizer que existe uma proteção um pouco maior para as mulheres, porque realmente foi necessário criar essa lei para controlar um pouco mais, mas também é um dever de todo vereador, independente do sexo, da orientação, de respeitar os seus pares. E aí vem a importância de um regimento interno forte, atualizado, e de um código de ética na Câmara que saiba fazer essa condução, e um presidente que muitas vezes tem que fazer esse controle. E aí eu sempre digo aos novos presidentes que, em virtude dessa inovação de fiscalização, às vezes extrapolada, eu acho que considero uma medida muito importante os presidentes chamarem os presidentes das comissões de sua casa. Toda Câmara tem uma comissão de educação, tem a comissão de saúde, de assistência social, enfim, e você pode pedir para que essas comissões façam o seu cronograma de fiscalização. O problema é que, na grande maioria das câmaras que eu já frequentei, converso com muitos, essas comissões, às vezes, nem sequer funcionam. Às vezes, dão um parecer que, muitas vezes, nunca se reuniram. Ou algum assessor fez o parecer, chega no dia da sessão, está assinado. Mas o funcionamento das comissões é de vital importância. Aqui fica, por exemplo, meus parabéns à Câmara de Garanhuns, que eu sei que tem reunião semanal das comissões lá, e trabalham muito bem. É um exemplo para muitos a ser seguido. Tem uma sala específica e funciona. Então, se o presidente da Câmara não quer ter trabalho, dores de cabeça com isso, eu sempre considero importante chamar os vereadores para estabelecer um cronograma de fiscalização. E isso não quer dizer que seja ruim para o prefeito, não. Muito pelo contrário. O prefeito é um só e ele não consegue estar em todos os lugares do município. Mas os vereadores são mais numerosos, são 9, são 11, são 15, 17, dependendo da cidade, e conseguem estar num distrito, conseguem estar numa secretaria, ver um problema que o prefeito, às vezes, não consegue, de virtude da sua demanda alta, de viagem, de compromisso, de despacho. E os vereadores, fazendo a sua fiscalização, vão estar contribuindo com o Poder Executivo para corrigir, às vezes, alguns erros, alguns desmandos. E também é importante, além de ter um regimento interno forte e bem atualizado, eu sempre considero, se você quer fazer uma fiscalização, observe a legislação estadual e municipal. A Assembleia Legislativa de Pernambuco, por exemplo, tem muitas leis que a grande maioria dos vereadores desconhecem. E são importantes porque tem que ser cumprida a legislação estadual em todo o estado de Pernambuco. Um exemplo, tem uma lei estadual lá em Pernambuco que prevê que todo restaurante tem que ter pelo menos um exemplar de um cardápio em braille. Hoje em dia a gente não está vendo mais nem cardápio físico, porque o povo usa muito o QR Code. Mas um deficiente visual, por exemplo, que for num estabelecimento comercial, como é que ele vai ter a liberdade de escolher o seu prato, o seu pedido, se ele não consegue achar o QR Code, ou muitas vezes o cardápio físico não tem em braille. Mas tem uma lei estadual em Pernambuco nesse sentido, e muitas prefeituras não fazem a cobrança junto à CDL, junto aos restaurantes e bares, a respeito disso. E há uma limitação para esse segmento da população. Tem também na Assembleia Legislativa de Pernambuco uma lei que obriga todas as prefeituras a, na hora de realizar uma festa, seja emancipação política, festa de padroeiro, seja o que for, ter lá um painel com a prestação de contas, de banda, de palco, de estrutura, tudo discriminado. A empresa que ganhou e o valor. É uma lei de 2015. E existem diversas leis, tanto no estado de Pernambuco como aqui na Paraíba, e também, é bom lembrar, os próprios vereadores têm esse poder de fazer uma legislação específica no seu município. E isso é importante lembrar, porque às vezes os vereadores não fazem isso. Exemplo que eu peguei muito em 2020, Diogo, foi acho que umas 37 câmaras municipais em Pernambuco, criaram uma lei que ficava proibido no município a apreensão de veículo com IPVA atrasado, de veículo de carro e de moto. Sendo que esta lei é absolutamente inconstitucional,
porque vai de encontro com o Código Nacional de Trânsito. E eu cheguei para muitos vereadores dizendo, rapaz, essa lei não pode ser criada. Mas o povo não sabe, é ano de eleição, vamos lançar. Eu ouvi muito isso. E Câmara grande, Câmara com assessoria jurídica boa, mas às vezes compete ao vereador. E isso é importante que os vereadores comecem a melhorar para elevar a credibilidade do Legislativo. Mas, por exemplo, um vereador pode fazer uma lei dizendo que no município é obrigado a Secretaria de Educação a observar, na hora de preparar a merenda escolar, observar as restrições alimentares dos alunos. Exemplo, um aluno vai fazer uma matrícula, a mãe informa que ele tem diabetes. Então, aquela escola já sabe que aquele aluno tem que ter uma merenda específica. Porque se ele for comer cuscuz com leite, por exemplo, comer açúcar, ele vai ter problema de saúde. Se ele for uma pessoa de baixa renda, for uma pessoa pobre e carente, ele não vai nem merendar, vai passar o dia ali com fome, e isso prejudica o ensino. Ou se tiver intolerância à lactose, ou se tiver outra restrição. Mas o vereador pode fazer isso. E tem vereador que às vezes não faz, porque ele diz, olha, isso aí vai gerar despesa para o município, porque tem que ter uma merenda específica. Não, mas já teve jurisprudência nesse sentido, permitindo. Como, por exemplo, também é possível que os vereadores façam leis que beneficiem crianças autistas, mães atípicas. Hoje em dia está muito na moda aqueles projetos que regulamentam os fogos, muitos municípios já aprovaram, mas existe uma gama de legislação municipal que o vereador pode criar, a vereadora pode fazer, mas para isso é fundamental que haja pelo menos a prática de se fazer audiência pública, de ouvir uma dificuldade do cidadão, dos agricultores, das mulheres, dos jovens, para que haja uma legislação local que abrange os direitos. Porque quando a gente vai ver muitos vereadores, não sei se são o caso de vocês, mas às vezes o gabinete é lotado de gente para pedir remédio, exame, consulta, cirurgia, e isso aí não é a atividade do vereador, mas ele tem que fazer porque é o que ele está sendo procurado. Mas muitas vezes, se ele fizer um projeto de lei regulamentando a forma de tratamento de TFD do município, tratamento fora do domicílio, por exemplo, a forma do cidadão solicitar um exame que foi requerido pelo seu médico, aonde vai ser, se essa lista tem que estar disponível no portal de transparência, não vai ter. Todo esse procedimento pode um vereador fazer e isso vai reduzir o seu trabalho, o seu custo do mandato, porque ele vai estar ajudando a prefeitura a atender essa demanda da população de uma forma mais efetiva. Tem muito município que, às vezes, não tem programa de assistência básica, de alimentação para as pessoas carentes, e aí não pode o vereador fazer, porque o vereador não pode criar despesa, dizer que fica criado um programa de cesta básica para 2.000 pessoas. Mas ele pode fazer uma indicação, ele pode solicitar a presença do secretário de Assistência Social para debater esse assunto na audiência pública, pode fazer uma emenda no orçamento da Câmara para que tenha recurso para isso. Então, a forma de você legislar, ela tem muito. Você tem como ser um vereador e vereadora altamente eficiente, sabendo desses limites. A maior dificuldade que a gente tem que mostrar é que é necessário que haja um entrosamento dos vereadores, uma capacitação, muitas vezes, inclusive a Legis faz muito isso, de capacitação na Câmara, porque aí é onde você junta servidores e vereadores, e todo mundo demonstra o que está acontecendo, mostra os debates, as dificuldades de exercer o mandato, e você consegue construir uma forma que ajude o presidente a não ter dor de cabeça, porque ele vai saber, os vereadores já vão saber seus limites, e melhora a atividade legislativa. Mas é sempre bom lembrar que a fiscalização ela não pode ser, digamos assim, limitada demais, proibida. É bom que ela seja feita. Agora, tem muitas formas de se fazer que não há necessidade de extrapolar esses limites e violar, muitas vezes, o Código de Ética. Agora, o Código de Ética da Câmara é talvez um dos dispositivos mais importantes para vocês. Tem muita Câmara que não tem. E, às vezes, um vereador extrapola o limite e o vereador não sabe como fazer. Então, já tem 2 câmaras em Pernambuco que já tem processo de cassação de vereador instaurado com base no decreto federal. E pode ser feito dessa forma. Só que ele é muito, digamos, agressivo, esse decreto, porque ele só prevê a penalidade de cassação do mandato. Mas um Código de Ética pode prever uma advertência, uma suspensão. Nós já vimos esse ano na Câmara dos Deputados, alguns deputados foram advertidos, suspensos e até mesmo cassados já esse ano, por extrapolar os limites da sua atividade. Mas, se a sua Câmara não tem esse Código de Ética, recomendo bastante que seja criado. Também a gente trouxe aqui, porque pediram, a gente falar um pouco também da questão da remuneração dos vereadores. Porque tem muito vereador achando que ano que vem já pode aumentar o subsídio, porque provavelmente os deputados já vão aumentar o seu também. Só que, infelizmente, para os vereadores há uma limitação. O vereador ele só pode aumentar o seu subsídio, melhorar o subsídio de uma legislatura para outra, porque é o que está previsto lá na Constituição.
e tem que respeitar alguns limites. Agora, que tem 2 municípios em Pernambuco que estão sendo processados por uma dificuldade pequena. A Constituição, embora ela preveja de uma legislatura para outra, a Lei de Responsabilidade Fiscal fala que nos últimos 6 meses do mandato não pode haver aumento da despesa com o pessoal. E já teve Câmara que teve a redução do seu subsídio. Então, como você só vai poder fazer de uma legislatura para outra, os vereadores que entraram, que são de primeiro mandato, vão ter que respeitar o limite que a legislatura anterior fixou. Mas quando você for fixar para a próxima, faça isso antes dos 6 últimos meses do mandato, de forma clara, respeitando os limites da Constituição, que estão previstos, e todo mundo sabe, tem a remuneração do deputado que tem que ser observada, a despesa com o pessoal da Câmara, que não pode extrapolar os 70%, e isso é importante que seja feito. Mas a atuação de fiscalização, já finalizando, do vereador, também tem que lembrar que lá no Código Penal traz os crimes contra a administração pública. E, às vezes, os vereadores, no exercício do seu mandato, extrapolam esse limite. Vou dar um exemplo prático de uma cidade do interior de Pernambuco. Eu fui assistir à sessão e o vereador foi à tribuna e disse: eu quero aqui agradecer ao prefeito que atendeu o meu pedido, que fez a mudança do filho de fulano para Caruaru, que passou no vestibular. Parabéns, prefeito, é um cidadão honrado que ajudou muita gente na eleição, e fez lá o discurso dele. Quando ele desceu, eu disse: vereador, tu acabou de produzir uma prova de um crime de prevaricação, aliás, de peculato. Ele: mas por quê? Porque você disse que você pediu ao prefeito para atender um pedido de um cidadão. E o carro não é do povo? Mas não pode ser dessa forma. Teria que ter no município um programa que crie o transporte de pessoas, de mudança, pessoas carentes, com os critérios de quem tem direito e quem não tem direito, a quantidade por ano que vai ser concedido, porque você não pode ficar ligando: prefeito, arruma um carro para levar um time de futebol, arruma um carro para fazer uma mudança, porque você, quando utiliza o bem público em benefício próprio ou alheio, está lá no Código Penal, você comete o crime de peculato. E isso, às vezes, é muito comum. Mas a gente tem que ter essa cautela de como vai fazer isso. A gente sabe que, muitas vezes, o vereador vai ligar para o prefeito ou para o secretário pedindo um carro para levar doente na capital, para fazer um exame, uma consulta. Agora, você externar isso, muitas vezes, na sua rede social, no discurso, você tem que ter a cautela para que isso não chegue no ouvido do seu suplente, de um adversário político, que pode pedir o seu mandato, digamos assim. Pode pedir, porque se você tiver uma condenação criminal transitada em julgado, você fica inelegível, perde os direitos políticos e perde o mandato. Tem um exemplo também de um vereador da legislatura passada, que no início do mandato, em fevereiro mais ou menos, no primeiro ano, ele pegou uma briga com a esposa, deu nela, e ela prestou queixa, e ele respondeu para o Maria da Penha. Mas, no meio do processo, fizeram as pazes e deixou para lá. Ela não foi nem para a audiência. Só que ele não se ligou que o processo fica correndo, mesmo se não vai para a audiência. E, ao final, mesmo tendo feito as pazes com a esposa, houve lá uma sentença condenando um crime pequeno, que foi convertida em restritiva de direito, mas é uma condenação criminal. O suplente ficou aguardando só passar o prazo de trânsito em julgado. Quando o juiz deu a certidão no processo, ele foi lá e requereu o mandato do vereador e, no mês de setembro, assumiu o mandato. Então, a pessoa, no primeiro ano de vereador, perdeu o mandato porque não se ligou nisso. Isso acontece muito. Isso acontece nas eleições, mas esses cuidados a gente tem que ter permanentemente. Nós já tivemos, acho que foi em 2016, na cidade de Caruaru, muitos vereadores presos. Foram 16 vereadores que ficaram presos naquela época. Foi lá porque foram falar com o secretário de articulação na época para pedir um benefício para poder aprovar uns projetos do prefeito da época. E aí Caruaru ficou com um monte de vereador preso e os suplentes chamaram e ficou todo mundo na folha de pagamento. A sorte é que a Câmara tinha orçamento para isso. Mas acontecia isso porque muita gente achava, e não pode fazer isso, e não se faz em todo canto, mas aquilo que a gente vê às vezes na TV ou considera costume habitual, às vezes pode ser um crime de corrupção ativa, de corrupção passiva, de prevaricação, às vezes de peculato. Peculato é o mais comum. Por exemplo, existe a gente vê muito na imprensa, busca e apreensão ou um afastamento de um vereador, de um deputado, porque fez rachadinha. Rachadinha não existe em canto nenhum do Código Penal. Sabe o que é o crime de rachadinha que está lá? É exatamente o de peculato, que é utilizar um bem público em benefício próprio ou de outrem. Ou seja,
é um crime que muitas vezes a gente não sabe o que é, porque é um nome feio, né? Peculato, ninguém sabe o que é isso. E por isso, eu sempre recomendo aos presidentes, no início da sua gestão, fazer uma capacitação interna, explicando aos vereadores e servidores os limites da atuação do seu mandato, para que muitas vezes aquele vereador que usa muito a rede social, não sabe que está extrapolando dos limites, termina tendo uma penalidade e pode ser considerado inelegível e perde o mandato. E muitas vezes alguém diz, fulano de tal também faz isso. E por que eu não posso fazer? Porque ninguém denunciou o outro. Isso não significa que ninguém vai lhe denunciar. Então a gente tem que ter esse cuidado, porque faz parte do direito penal. E no direito administrativo, nosso dever de fiscalização tem que observar também esses limites. Então, é possível o vereador fazer uma fiscalização no município? Perfeitamente possível, mas dentro dos limites, para você não cometer crime de abuso de poder, crime de dano ao patrimônio público, crime contra a honra de alguém, crime de violência política de gênero, violar o estatuto do idoso, da criança, do adolescente, uma série de normas. E se você é um vereador que muitas vezes não conhece essas normas, é sempre bom, antes de se fazer uma fiscalização, consultar o jurídico da casa, tirar suas dúvidas, pensar numa forma mais correta de se fazer. E se for, muitas vezes, necessário fazer vídeo para demonstrar, faça sempre um roteiro. Porque, às vezes, você vai falar algo que é indevido e termina gerando uma indenização que você não esperava, ou uma responsabilização criminal. Isso era basicamente o que a gente queria demonstrar sobre os limites. Existem algumas sugestões que a gente aponta aqui, que o vereador pode fazer para melhorar a forma de você fazer a sua fiscalização. Mas é sempre bom lembrar que internet e computador hoje ajudam o vereador a fazer 90% da sua fiscalização. Se você quiser saber quem são os cargos comissionados da sua prefeitura, do seu município, basta ir lá no Diário Oficial do Município, que é obrigatório estar lá, porque o artigo 37 da Constituição prevê que o princípio da publicidade é fundamental. Então, sem a publicação dos atos oficiais, não tem validade. Então, você poderá ver, por exemplo, se existe crime de nepotismo no âmbito da prefeitura, que é muito comum, às vezes em cidades pequenas, porque muitas vezes as pessoas são parentes, muitas vezes em cidades de 12, 15 mil habitantes, isso acontece bastante. E, às vezes, a gente não sabe o que é também nepotismo, e é bom lembrar que, desde 2021, houve uma alteração na Lei de Improbidade Administrativa que incluiu aquela vedação que estava na súmula vinculante 13 do Supremo, foi incluída na Lei de Improbidade. E agora, o crime de nepotismo pode causar uma ação de improbidade administrativa contra o prefeito, o secretário ou até mesmo os vereadores. E o crime de nepotismo é quando há uma nomeação na mesma pessoa jurídica do agente público, envolvendo parentes em linha reta, colateral por afinidade até o 3º grau. E o que seria isso? Linha reta. Linha reta são, para cima, pais e avós, para baixo, filhos e netos, por exemplo. Em linha colateral, são aqueles que são descendentes desses que estão na linha reta, como, por exemplo, os irmãos. Os sobrinhos, que são filhos dos seus irmãos, o sobrinho é o parente de 3º grau por linha colateral. E o mais comum que acontece são por afinidade, que às vezes a gente não sabe o que é isso. São as pessoas que fazem parte da sua família que não têm vínculo consanguíneo, digamos assim. Exemplo, parente de 1º grau por afinidade, a sogra, o sogro. Parente de 2º grau por afinidade, o cunhado, a nora. Então, é um vínculo que às vezes a gente acha que pode. Eu posso ser secretário de saúde e botar meu irmão como diretor de vigilância sanitária? Infelizmente, não. E isso pode ser combatido apenas com a fiscalização ali no portal de transparência, onde você vai ver quem são as pessoas que estão ocupando esses cargos. Você pode, através do portal de transparência, ver também a execução orçamentária do município. É obrigatório que tenha essa execução em tempo real. Saber quais são as licitações, os contratos, quais são as nomeações que ocorreram, a execução orçamentária como um todo. Você pode ver quanto está entrando no município, como está sendo gasto esse recurso. E aí, hoje, esse mês, as câmaras encerraram a fase mais importante do ciclo orçamentário, que é aprovar o orçamento, mas muitas vezes não há um detalhamento daquele orçamento. E essa fase é a fase mais importante para qualquer legislador, qualquer parlamentar. Foi por isso que o presidente Hugo Mota não pôde vir, porque a Câmara agora vai finalizar o orçamento, porque está fechando um ano, e sabe que existem aquelas articulações em Brasília. Mas o orçamento é a peça mais importante que o vereador pode aprovar, e que muitas vezes, por ser grande e extenso, não se debruça contra ele. Um dia desse eu vi um vereador fazendo um vídeo criticando a cidade, e a governadora, no caso, pela questão de segurança pública no município dele.
Aí eu perguntei a ele depois, vereador, quanto é que tem no orçamento do teu município para a segurança pública? Isso eu não sei. Você não aprovou ano passado? Não, mas eu não vi. Aí eu fui no portal de transparência do município, baixei o orçamento e mostrei a ele. Ó, só foi aprovado R$ 25 mil. Para o sistema de vigilância eletrônica tem aqui 5 mil. 5 mil reais dá para fazer um sistema de vigilância eletrônica no município? Não. Mas a rúbrica do gabinete do prefeito tinha mais de 4 milhões de reais. Você não podia fazer um emenda, tirar 100 mil aqui do gabinete e colocar 100 mil na segurança pública? Poderia. Muitas vezes o vereador autoriza o prefeito a fazer decretos sem necessidade de aprovação legislativa, de suplementar. E isso é importante porque garante uma execução mais rápida do orçamento. Mas se você tiver um controle sobre isso, observar esses decretos que também têm que ser publicados, você vai saber para onde está indo o dinheiro, para onde o governo está gastando. Por isso, eu sempre digo, e sem demérito nenhum aos prefeitos, ao contrário, eu acho que prefeito e vereador têm que trabalhar juntos, esse respeito tem que ser mútuo, essa parceria só cresce para o município. Mas eu sempre considero os vereadores as autoridades mais importantes no município. E vocês têm que entender isso, não como pessoas que mandam no prefeito ou na prefeita da cidade, não é isso. Mas é que vocês que fazem o controle de tudo. Às vezes a gente não sabe, mas eu sempre uso uma forma mais didática para explicar. O município, ele tem um cofre enorme, grande, cheio de dinheiro, que a gente usa o nome do apelido de erário. É o cofre do município, que fica na prefeitura, com o prefeito. Mas a chave dele está na Câmara de Vereadores. Por isso, o prefeito não consegue abrir o cofre. E aí, o que é que ele faz? Manda para a Câmara um documento chamado Lei Orçamentária Anual, dizendo quanto é que ele acha que tem lá dentro, que é uma estimativa, e dizendo como é que ele quer gastar. Meio ambiente, turismo, cultura, saúde, tal. Os vereadores aqui vão devolver essa lei dizendo, vamos fazer aqui algumas mudanças e o senhor vai gastar desta forma. Acabou-se. Ou seja, quem está dizendo para onde vai o dinheiro do município não é mais o prefeito, são os vereadores. Agora, você não vai dizer como ele vai gastar, tipo, vai comprar um ônibus, um carro, algo nesse sentido. Não. Você vai deixar cada secretaria com a sua rúbrica. Às vezes... Como, João? E veja, a teoria às vezes é bonita, mas como é que eu faço isso na prática? Durante todo o ano seguinte, a partir de janeiro, o prefeito vai começar a gastar aquele dinheiro de acordo com a lei que você aprovou. Eu tenho que, todo mês, consultar no sistema eletrônico para ver, está indo para onde o dinheiro. Já terminou a dotação orçamentária de assistência social, por exemplo? Terminou. E por que terminou? Pede informação, chama o secretário na Câmara, presta contas, vê que realmente se houve ou não uma extrapolação. Tem município, por exemplo, que já foi notificado pelo Ministério Público esse ano, lá em Pernambuco, para reduzir a quantidade de festas. O município é um município da região metropolitana, tem muito dinheiro, só que estava gastando muito com festa. E, às vezes, isso não seria uma prioridade para o município. Mas quem poderia fazer essa recomendação? Poderia ser os próprios vereadores, se achassem necessário. Olha, vamos reduzir os gastos com festa. Faziam uma notificação, chamava o secretário de turismo na casa e dizia, em vez de fazer tanta festa no ano, vamos reduzir as festas de outubro, de setembro, para garantir que haja a reforma do posto de saúde de um determinado bairro. Mas essa provocação tem que ser feita. Às vezes a gente não tem a equipe técnica necessária na Câmara para garantir que a teoria vire a prática. Mas a gente vai, por exemplo, para câmaras como a de Curitiba, São Paulo, câmaras maiores, eles conseguem fazer muito isso, porque está lá uma equipe técnica de contadores, de advogados, que consegue fazer o acompanhamento da execução e informar os vereadores. Na Assembleia Legislativa mesmo, eles fazem muito esse controle dos gastos. As comissões, elas realmente funcionam. Você vai ver lá na LEP, audiência pública quase toda semana, de diferentes temas. Só que, claro, a Assembleia tem uma estrutura muito maior do que qualquer Câmara no Estado. Mas é necessário que a Câmara também saiba investir nisso. Eu conheço Câmara que muitas vezes devolve muito dinheiro no final do ano para a Prefeitura, e é uma ação louvável. Mas, às vezes, deixa de ter na Câmara uma equipe melhor, uma estrutura técnica melhor, para ajudar o vereador a exercer o seu mandato e conseguir fazer com que o orçamento, que, aliás, às vezes é fictício, faça o dinheiro da prática. O que é que acontece muito? Ali, e a participação do Gilvão foi importante. Tem muita Câmara que, às vezes, aprova aquela questão da suplementação por meio de decreto, em até 40%, 60%, já vi até de 80%. Quando você está fazendo isso, você está dizendo, prefeito, está aqui o orçamento, mas se tu quiser mudar aqui qualquer coisa, tu pode mudar até 50% sem perguntar a gente. Faz do jeito que tu quiser, só faça um decreto. Então, esse acompanhamento é importante. Se a sua Câmara fez isso, foi uma questão que a Casa aprovou, perfeito. É o colegiado que escolhe. Mas se você é um vereador que escolhe, você vai ter agora que analisar todas as publicações de decreto para saber de onde está tirando a dotação e para onde está colocando.
e trazer isso para a população, para o público, fiscalizar, pedir informação, fazer se você achar necessário, fazer uma CPI, se identificar que houve um fato determinado, solicitar à Câmara que se instaure. E isso também é importante, porque em CPI não quer dizer que seja algo que vai prejudicar a prefeitura, não, ou o prefeito. A gente sabe que quando cria uma CPI, mas não sabe como ela termina. Muitas vezes vai ajudar e vai mostrar que não houve nenhuma irregularidade. Então, já vi CPI que foi criada para investigar um caso de desvio, acho que foi na educação, de um município. No final, o relatório disse que não foi identificado prova suficiente. E o vereador que tinha criado a CPI ficou, de certa forma, envergonhado, porque ele dizia que tinha um crime, porque alguém tinha dito, tinha algumas provas, mas, no final, a CPI concluiu de forma positiva para o governo. Ou seja, as atividades que a Câmara pode fazer para garantir que essa execução orçamentária ocorra de fato são muito importantes que sejam feitas dentro desses limites. Só que, às vezes, tem vereador que passa o mês ou o ano legislativo, muitas vezes, e não faz essa consulta. Se você for no Google agora e colocar lá transferências constitucionais, Banco do Brasil, vai aparecer um link do banco. Você vai estar lá o mês, o ano, o município, o estado, e vai dizer todo o dinheiro que o governo federal transferiu para aquele município, de FPM, PI, todos os impostos que o município tem seu direito. E, às vezes, tem vereador que não sabe exatamente quando é que está entrando na prefeitura, e essa informação não precisa nem chegar na prefeitura. Eu posso obter ela de forma rápida, imediata, no site do Banco do Brasil. Enfim, na internet, hoje, estão disponíveis diversos mecanismos fáceis de você identificar se existe ou não uma irregularidade. Às vezes, a gente tem muita crítica com o transporte escolar. Mas, se você quer investigar o transporte escolar, você não precisa entrar dentro dos ônibus, perguntar quem são aquelas pessoas, constranger os alunos, muitas vezes. Você pode, primeiro, no portal de transparência, baixar o contrato, baixar o edital, baixar todo o processo licitatório. Se não tiver no portal da prefeitura, vai estar no Tome Conta do Tribunal de Contas. Então, você vai localizar, já saber qual é a empresa, quais são as rotas, quais são os carros que vão estar disponíveis para fazer aquele trabalho. E aí, depois, você vai só solicitar as informações preliminares. Se o motorista tem um curso para ser motorista de transporte escolar, se aquele transporte é realmente adequado, ou é um carro velho, sem cinto de segurança, enfim. Tudo isso você consegue fazer, digamos, uns 70%, apenas com a internet e um computador. E é de forma imediata, sem necessariamente pedir informação ao executivo. Eu trago esses exemplos porque a gente usa isso muito na prática. E aí, trazer para vocês algumas informações que a fiscalização do vereador e da vereadora ela pode ser feita de uma forma técnica, sem necessariamente ofender ou gerar um dano ao executivo. Mas é importante que o vereador esteja capacitado, esteja com uma boa assessoria, e eu sempre costumo dizer, se você é vereador, você não precisa, às vezes, saber tudo o que eu falei aqui, não. Isso que tem que saber realmente são os assessores. Às vezes, os assessores não vêm para esses congressos, para esses eventos, e a gente pode fazer essa capacitação, às vezes, até na própria Câmara. Porque eu sempre costumo dizer que o trabalho do vereador e da vereadora é pedir voto. É o mais importante. Agora, nós que fazemos assessoria, é que tem que dar sugestão de projeto de lei, de indicação, de requerimento, de pedido de informação, tem que estar fazendo esse acompanhamento, para quando o vereador chega na Câmara, está lá, bem discriminado, bem mastigado, para que ele possa fazer o seu mandato da forma como ele prometeu em praça pública. O cotidiano do município, do plano diretor, da regulamentação de transporte, enfim, de tudo o que a gente convive diariamente. No mais, pessoal, era basicamente isso que a gente ia passar, são 13 horas. Queria aqui agradecer a presença de todos, mas antes de encerrar, eu gostaria aqui de fazer uma finalização, onde nós vamos agradecer a todas as pessoas que compareceram aqui ao nosso evento, aos representantes da cidade de Vitória de Santo Antão, que é a homenageada da Leges, ao deputado Diogo, que sempre nos prestigia e engrandece cada vez mais os nossos eventos, e passar também para fazer aqui uma singela homenagem a algumas pessoas que contribuem muito com o Poder Legislativo. Também dizer a vocês, às senhoras e senhores, que mesmo depois do evento,
Nós, da equipe da LERJ, Caio, eu, enfim, toda a nossa equipe, sempre vai estar disponível aqui nos corredores para tirar dúvidas pontuais que, porventura, vocês considerem importantes para levar mais conhecimento também para o seu município. Eu queria também aproveitar